Deus revelou sua voz transformadora, o milagro sagrado que liberta da confusão e da paralisação. No 3º ano de Joaquim, o profeta Jeremias proclamou a palavra do Senhor, ecoando as esperanças de Israel, enquanto a cidade de Jericó fervilhava em rumores e ansiedades. O sol se erguia sobre o coração da cidade, onde muitos buscavam alívio de suas aflições. Entre eles, em um canto escuro da cidade, Bartimeu, filho de Timeu, vivia às margens da esperança, cego e dependente dos outros para sobreviver. Ele ouvia os ruidosos relatos sobre um homem de Nazaré, que curava os aflitos e falava com autoridade, com um poder misterioso que tentava romper a escuridão de sua vida. A cada dia, Bartimeu se alinhava ao caminho poeirento que levava a um centro vibrante de vida, mas permanecia na penumbra, afastado da luz. Quando o calor do meio-dia permeava o ar, ele ouvia a agitação da multidão ao seu redor, cada voz ecoando expectativas, sussurrando sobre Jesus, o Nazareno, o filho de Davi. A ideia da cura não era apenas um desejo, era uma súplica silenciosa de seu coração, que ardia por um milagre que pudesse libertá-lo de sua cegueira e escravidão. Então, em um momento divino, o som da multidão se tornava mais intenso, crescendo em expectativa. O coração de Bartimeu pulsava com a notícia de que Jesus se aproximava. Era o filho de Davi que poderia transformar sua vida de escuridão para a luz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ecoou sua voz, cortando o murmúrio da multidão. Mas, em vez de ser acolhido, ele foi advertido para se calar, seu clamor insignificante diante da grandeza do momento. Mas a esperança gritou mais forte dentro dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu insistiu. Sua fé surge como um farol de luz em meio à indiferença dos que o rodeavam. Ele não estava apenas pedindo pela cura de sua visão, mas clamando por um propósito, um significado, uma nova vida. Sua ousadia fez com que a atenção de Jesus se voltasse para ele. Ouvindo seu clamor angustiado, o mestre parou e perguntou: "O que queres que te faça?" Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Senhor, que eu torne a ver. Bartimeu respondeu com uma fé que desafiava as sombras que o aprisionavam. No instante em que Jesus declarou: "Vê, a tua fé te salvou", a vida de Bartimeu foi transformada para sempre. Seus olhos não apenas abertos para ver o mundo à sua volta, mas para contemplar a verdadeira luz que é Cristo, a verdade que o libertou de sua cegueira. Ele não só recuperou a vista, mas também sua dignidade, integrado a uma comunidade que o havia ignorado. Levando sua capa, símbolo de um passado que já não lhe pertencia, Bartimeu se levantou, e agora, com olhos iluminados pela fé, seguiu Jesus pelo caminho. O milagre não foi apenas um ato de cura, mas um chamado à ação. Com um novo propósito, ele não poderia deixar de perguntar: quem mais na cidade de Jericó poderia ouvir a voz transformadora de Deus? Assim, a multidão ao seu redor, vagando nas suas incertezas, deveria decidir: quem realmente estava pronto para ouvir e ser tocado pelo poder divino? A fronteira entre a fé e a dúvida, entre a luz e a escuridão, se tornava mais clara diante de cada um deles. E enquanto Bartimeu seguia Jesus pelo caminho, uma transformação ainda maior começou a se desenrolar nas almas ao seu redor. A luz que ele havia recebido não era apenas para ele,
mas um farol que iluminava a escuridão de muitos. Agentes de Jericó, observando aquele que outrora foi um homem cego, agora caminhando com vitalidade e esperança, começaram a se perguntar: se ele pôde ser curado, quem mais poderia ser liberto? Entre a multidão, havia uma mulher chamada Maria, que vivia sobre o peso de sua própria dor. Desde jovem, ela carregava o estigma da doença, um fluxo de sangue que a isolou de sua gente e a separou de sua comunidade. Ela havia ouvido sussurros sobre Jesus, um curador que não só trazia libertação, mas que tocava e era tocado, um homem que transmitia amor onde havia desprezo. Movida por sua agonia, Maria se espremeu na multidão, seu coração pulsando com a esperança de um novo começo. Se eu apenas tocar suas vestes, serei curada, pensou, lembrando-se das promessas proféticas que falavam de milagres e da mão de Deus que se estende ao aflito. Enquanto isso, Bartimeu, agora testemunha do poder de Cristo, não podia se conter. Ele olhava para a multidão, suas novas vistas inundadas com os rostos cheios de expectativa e anseios. Ele compreendeu que o milagre que ele havia recebido deveria ser compartilhado. Minhas irmãs e irmãos, ele é o filho de Davi. Ele traz salvação e cura. Os murmúrios de expectativa cresciam, mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida permeava o ar. Alguns na multidão, vendo a insistência de Bartimeu e o clamor de Maria, levantaram-se entre risos e críticas. Como pode este homem, pensam eles, curar alguém tão manchada como Maria? A voz de dúvida fez ecoar no coração de muitos, mas Maria não pôde ser desencorajada. Com determinação, ela se aproximou mais de Jesus, seus olhos fixos na hemorragia que a havia aprisionado por anos. O momento que estava por vir não era apenas sobre sua cura, mas sobre o reconhecimento de sua identidade diante do seu Criador. Era um ato de fé que não havia se apagado, mesmo nas horas mais sombrias. Assim, quando Maria tocou a borda da roupa de Jesus, um poder sobrenatural fluiu dele, regenerando sua carne e libertando-a das correntes invisíveis que a mantiveram à margem. No mesmo instante, Jesus parou e exclamou: "Quem me tocou?" A multidão, confusa e assustada, recuava, mas Maria, seu coração acelerado, foi compelida a se revelar, caindo aos pés do Mestre. "Fui eu, Senhor", admitiu com lágrimas de gratidão. "Tive fé e toquei-te, e fui curada." Com um olhar amoroso, Jesus respondeu: "A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." As palavras ecoaram não apenas sobre ela, mas sobre todos ali presentes, alimentando o fogo da esperança e da expectativa em seus corações. No entanto, aquele ato de fé e cura era apenas uma parte de um plano maior, um vislumbre do reino que estava por vir. Jesus olhou para a multidão cheia de dúvidas e disse com uma voz que transbordava autoridade: "Pois assim está escrito: antes que eu volte, muitas coisas se cumprirão, e aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que estas." Assim, ao deixar Jericó, um novo mistério estava prestes a se revelar. "O que significa tudo isso, Senhor?" A multidão murmurava entre si, cada uma das almas confrontadas com a pergunta divina de sua própria fé. E enquanto eles se afastavam, uma certeza permeava a atmosfera. O verdadeiro milagre não era apenas a cura física, mas a senda de transformação que ele estava criando nas vidas, ainda não tocadas. E ao longe, os ecos de uma nova revelação se aproximavam, como uma sombra que preanunciava o que estava por vir. Quem poderá entender o plano soberano de Deus que se desenrola diante de nós? O que mais ele tem preparado para aqueles que se dispõem a crer? Enquanto a multidão se dispersava pelas ruas de Jericó, Bartimeu e Maria se encontraram em um pequeno grupo que formou uma espécie de círculo de fé. A transformação palpável em seus próprios corpos e almas agora reverberava naqueles que os rodeavam. A luz que deles emanava não somente atraía curiosos, despertava o anseio por algo maior, um desejo por liberdade
que se espalhava como fogo em palha seca. E quando Jesus se afastou, seus passos firmes ressoavam na poeira do caminho. Uma melodia sagrada que clamava ao coração dos aflitos. Bartimeu, tomado por um ímpeto interior, levantou-se em um clamor. Senhor, não nos abandone. Que mais tu tens preparado para nós? O eco de sua voz se multiplicou na multidão, e um murmúrio de esperança e expectativa começou a se formar. Lá atrás, entre as sombras da multidão, um homem de semblante sombrio, chamado Levi, observava. Ele carregava a traição em seu coração, e os olhos cheios de amargura refletiam uma vida de escolhas erradas. Cura e libertação? Para quem? Sou o ministro da traição, um coletor de impostos que nunca encontrou perdão, pensava ele, consumido pela sua própria confissão silenciosa. Ouvindo o clamor de Bartimeu, uma voz sussurrou em seu interior, como um eco distante. E se houver esperança, até para ti. Mas Levi se manteve firme, resistindo ao chamado que estava surdamente ecoando. A dúvida o paralisava, e ele se viu preso nas redes de sua própria culpa. Jesus, percebendo a comunicação silenciosa entre os corações, parou e voltou-se para a multidão novamente reunida. O olhar de Jesus atravessou as almas e se fixou em Levi. Homem, vem até mim. Deixa que a luz do Senhor penetre na escuridão da tua vida. Disse ele. O tom era suave, mas imponente, como o comando dos céus. Levi, surpreso com a atenção do mestre, sentiu seu coração acelerar. As correntes de sua alma, forjadas pela dor da traição, começaram a se afrouxar. Enquanto ele hesitava, uma força interior cresceu. Ele percebeu que sua vergonha poderia ser levada a Jesus, e que sua história poderia mudar. Se tão somente eu puder tocar em ti, murmúrio de Maria, passou pela mente de Levi. Ele viu em seus olhos a determinação e fé que tinha procurado longe demais. Naquele instante, um link foi estabelecido entre eles. A mesma necessidade de libertação, apenas manifestada de maneiras diferentes. Ao se aproximar, o peso de suas fragilidades e medos pareceu se dissipar, e Levi finalmente se lançou aos pés de Jesus. Senhor, eu sou um pecador. Preciso de ti. A multidão, tão cheia de expectativa antes, agora ficou em silêncio, aguardando. São os doentes que precisam de médico, respondeu Jesus com voz cheia de compaixão. A tua vida conta aos meus olhos. Levanta-te, e pela fé que tens, receba perdão e cura. Levi sentiu uma onda de calor que o envolveu e, com isso, teve a certeza de que um novo caminho havia sido traçado. O pulsar da intangível transformação começou a fluir, não apenas em Levi, mas em cada coração presente. As palavras de Jesus reverberavam, preenchendo as lacunas de incerteza com possibilidades. Se ele pode trazer cura a este homem, quem mais ele poderá tocar? Um novo murmúrio começou a crescer, uma onda de encorajamento e fé que reverberava na multidão. Mas nos confins da alma de Levi, uma semente de inquietação germinava. O que fazer agora que a luz dispersou as trevas de meu coração? O que se segue depois de um encontro com o Santo? O plano soberano de Deus estava prestes a desenrolar-se em suas vidas, mas uma revelação ainda mais profunda se aproximava. Naquela mesma hora, disse Jesus, vos prepara para as obras maiores que virão. E assim, enquanto a multidão passava e o milagre ganhava vida, um novo questionamento pairou no ar. Estaremos prontos para a missão? O que mais Deus revelará aos nossos corações dispostos? Enquanto Jesus continuava a olhar para a multidão, um silêncio reverente se estabeleceu, como se o próprio céu estivesse escutando. A luz da tarde moldava-se em um brilho dourado pela poeira levantada, e os corações ali presentes vibravam com a expectativa de um novo amanhecer. Bartimeu, sentindo a frágil ansiedade de Levi, aproximou-se dele com um sorriso amistoso. Não temas, irmão, disse Bartimeu, com sua voz que estava agora permeada de esperança. Se ele mudou a minha vida, certamente pode mudar a sua. Nós não somos mais quem éramos.
A luz que brilha em nós é a mesma que pode brilhar em você. Levi olhou para Bartimeu, e pela primeira vez, um lampejo de insegurança foi trocado por uma fraqueza que não buscava mais esconder-se. Mas e se eu falhar novamente? E se a escuridão voltar? Meu passado é uma sombra que insiste em seguir-me a cada passo que dou. Seja forte. Maria interveio, envolvendo Levi em um abraço carinhoso. O Senhor traz não apenas cura, mas um novo começo. Ele é fiel. A sua palavra é promessa, e a sua graça é suficiente. Jesus, assistindo de longe, observou cada interação, pois ele sabia que o que acontecia ali não era uma simples conversa, mas um ato de fé que desencadearia transformações poderosas nas correntes invisíveis que prendiam aqueles corações. Ele chamou os presentes uma vez mais. Vão e digam aos outros o que o Senhor fez por vocês. A libertação não é somente para vocês, mas para todos que estão perdidos e sem esperança. O murmúrio na multidão se intensificou. As pessoas começaram a se acercar, trazendo suas enfermidades, suas inseguranças e suas dúvidas. Cada uma delas, antes envolta em incerteza, agora se unia sob uma única verdade, que aquele homem era a fonte de cura e transformação. Com um gesto de compaixão, Jesus impôs as mãos sobre os enfermos, e muitos se levantaram. Os gritos de alegria e de gratidão ecoavam pelas ruas, como um novo hino de louvor. Levi, que agora sentia a presença do Senhor tangivelmente, decidiu não calar mais o seu testemunho. Ele gritou do fundo da sua alma: Mestre, usa-me para ser um instrumento da tua luz. Com tudo o que sou, ofereço minha vida a ti. Jesus sorriu e disse: A traição não define o teu futuro, Levi. A tua vida será uma nova história escrita por minhas mãos. A multidão observava, admirada e intrigada. Era visível a transformação que estava se desenrolando, mas uma nova questão pairava no ar. O que poderia vir a seguir? Era uma promessa a ser revelada. Então, aquele ambiente sagrado passou a vibrar com a expectativa da manifestação do poder divino. O mesmo poder que levantou Levi seria enviado a muitos outros. Mas havia algo mais, um segredo oculto que estava prestes a se revelar nas palavras de Jesus. Ele se virou para os 12 discípulos, ainda próximos, e com um olhar profundo e significativo disse: É necessário que tragas a minha mensagem aos confins da terra, pois em breve eu enviarei o Consolador a vocês. As palavras ecoaram como um sussurro do céu. A multidão contida sob a escuridão de suas próprias dúvidas agora começava a ter vislumbres de um futuro glorioso, libertando-se das amarras do presente. O plano soberano de Deus não apenas abarcava as vidas que estavam ali, mas se expandia para um mundo que toda a criação aguardava. Estariam eles prontos para essa nova missão? O desejo de transformação ardia, mas o caminho ainda permanecia desconhecido. É então que, à medida que o murmúrio da multidão se intensificava, um clamor distante começou a ecoar pelas ruas de Jerusalém. Aqueles que estavam próximos de Jesus sentiram um arrepio percorrer suas almas, como se a própria terra estivesse respondendo ao clamor do povo. Algumas cabeças se viraram para ver de onde vinha aquele som, que crescia em intensidade, passando de um sussurro para um clamor desesperado. Um homem agitado e vestido com trapos se aproximou arrastando-se com grande dificuldade. Seus olhos estavam cheios de angústia e seu corpo, marcado por feridas, refletia um sofrimento profundo. Jesus, filho de Davi, ele gritou, sua voz transbordando desespero. Tem compaixão de mim. A multidão hesitou. Alguns murmuravam em voz baixa, lembrando a Jesus que ele era um leproso, um homem desprezado, que havia sido declarado impuro pela lei. Porém, a compaixão inundou o coração de Jesus. Ele imediatamente olhou para ele e caminhou em sua direção, destemidamente. Eu quero ser limpo, proclamou Jesus, estendendo sua mão. Naquele momento,
O homem sentiu um calor percorrer todo o seu corpo. As feridas foram curadas, e a dor que antes o dominava agora se dissipou como a fumaça ao vento. O homem olhou para suas mãos agora saudáveis, maravilhado diante de tão grande milagre. Vá, disse Jesus com um tom suave, mas autoritário, e não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação, como Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Lucas 5,14. Enquanto o homem, agora restaurado, se afastava, as vozes na multidão se tornaram um clamor de adoração. Aquela cena foi testemunha do poder do Messias. A transformação não é apenas uma questão de corpo, mas um ato profundo do coração. Os homens e mulheres que observavam sentiam o toque divino, e suas almas ardentes clamavam por um toque daquele mesmo poder. Enquanto isso, Levi, absorvendo isso tudo, sentia uma chama acendendo em seu interior. Se ele fez isso por um homem tão desprezado, o que não fará por mim? Pensou ele em meio ao fervor da multidão. Ele cercou seus pensamentos com a promessa de transformação, já não mais definido por seu passado, mas renovado diante do Senhor. Ouçam, disse Bartimeu a todos. O que temos visto, o que temos vivenciado é um sinal de que coisas maiores estão por vir. Temos o Senhor entre nós, e não devemos temer o novo. Assim como Moisés conduziu o povo à liberdade, nós também devemos levar a mensagem dessa libertação a todos os 4 cantos. A multidão seguia atenta, sentindo que aqueles momentos não eram apenas eventos isolados, mas parte de um plano grandioso que estava sendo revelado em sua presença. As palavras de Bartimeu ecoaram fortemente, impulsionando cada um a se unir como um corpo em missão. Jesus, observando a cena, disse aos discípulos: Vocês também devem se levantar. Assim como o leproso e Levi experimentaram liberdade, é o tempo de aqueles que creem serem enviados. Mas eu lhes digo, haverá desafios, haverá perseguições e até mesmo dúvidas. Porém não temam, pois eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E enquanto ele falava, havia um murmúrio crescente na multidão. O plano soberano de Deus que começara no coração de um homem transformado, agora se espalhava como um incêndio. Havia promessas e profecias por cumprir, e as portas do céu estavam prestes a se abrir ainda mais. O que será do mundo quando a luz que brilha em nós se espalhar? Questionou um discípulo, enquanto a presença de Deus se fazia sentir ao redor deles. Era uma convocação, um chamado à ação. O que mais a história de Deus tinha reservado para aqueles que estavam prestes a entrar no desconhecido? O futuro, agora, era um mistério a ser desvendado, e a jornada estava apenas começando. Enquanto a multidão ainda tremulava da recente manifestação de poder, um silêncio carregado começou a se estabelecer. O ar estava pesado com expectativas, e em meio a ele, Jesus se voltou para os seus discípulos. Preparai-vos, disse ele, pois em breve vocês serão provados não apenas pela fé, mas pela verdade que habita em vocês. As palavras dele penetraram em cada coração, e um sentimento de urgência emergiu. Levi, sentindo o chamado claro, deu um passo à frente. Mestre, ele falou com a voz tremendo, estou disposto. Mostra-me o que devo fazer. Sua determinação era um eco da transformação que havia visto no homem leproso. Ele não queria ser o homem que permanecia à margem, mas um canal da graça que ele tinha experimentado. Jesus sorriu, e por um momento, a luz divina pareceu brilhar mais intensamente ao redor dele. Serás uma testemunha do que tens visto e ouvido. Mas lembre-se, o caminho do discípulo não é de glória, mas de servidão. Enquanto isso, um movimento inquietante surgia nas sombras da cidade. Os líderes religiosos, verdadeiros guardiães da tradição, sentiam-se ameaçados. Um fariseu, chamado Nicodemos, já havia conversado com o Senhor em segredo, mas agora a inquietação o consumia. Ele sabia que os ensinamentos de Jesus traziam uma nova luz,
algo que poderia desgastar a antiga estrutura religiosa. A verdade começava a esgarçar os limites que eles haviam estabelecido. Foi então que, em meio à multidão, uma mulher se ergueu. Seu olhar fixo em Jesus era de fé e expectativa. Ela havia sofrido por anos com uma enfermidade, e movida pela coragem que só a esperança pode oferecer, pôs um pé à frente. Se eu apenas tocar a veste dele, pensou, serei curada. Sem hesitar, ela se aproximou, quase invisível entre tantos, para tocar a orla de seu manto. Quando suas mãos tocaram a vestimenta de Jesus, um instante sagrado ocorreu. O poder fluiu dele, e ela sentiu a cura instantânea. Ao mesmo tempo, Jesus virou-se e perguntou em voz alta: Quem tocou em mim? Seu olhar penetrante examinava a multidão, e o silêncio profundo era palpável. Os discípulos olharam em confusão, afirmando que todos estavam apertando Jesus. Mas o coração de Jesus estava buscando a verdade, e a mulher, ao perceber que não poderia se esconder, aproximou-se, tremendo e adorando. Fui eu, Senhor, contou, e a multidão se calou, atenta àquele relato de fé. Filha, disse Jesus com uma voz suave e poderosa, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5:34. Era uma declaração de libertação que atravessava não apenas o corpo, mas alcançava a alma. A mulher não apenas recebeu cura, ela foi integrada na nova sanidade de um coração regenerado. O olhar de Jesus se elevou à multidão à sua volta. O reino de Deus não é apenas para os limpos, mas para os que se reconhecem em sua necessidade. Eu venho para os perdidos, para os quebrantados e para aqueles que têm sede. Os murmúrios na multidão se intensificaram novamente. O que é este poder? Era um testemunho vivo de que o reino de Deus estava em meio a eles, e sua manifestação não conhecia barreiras. As profecias estavam se cumprindo, e o plano soberano do Senhor revelava-se, como um vasto mar de amor e redenção. Mas, à medida que as multidões cresciam, também cresciam os sentimentos de insegurança entre os príncipes das trevas. Eles sabiam que um confronto era inevitável. E na praça, entre os sussurros e celebrações, a presença de Deus se tornava palpável, preparando o caminho para algo glorioso e aterrador que estava por vir. O futuro não era mais somente um mistério. Era simultaneamente um chamado à ação e um aviso de que as sombras se aproximavam. Agora, a pergunta ressoava nos corações. Até onde iriam aqueles que foram tocados pela graça? A verdadeira transformação não é somente sobre se levantar, mas sobre se mover em fé diante do desconhecido. O que o Senhor ainda revelará do seu plano inefável? Enquanto a mulher se afastava, curada e renovada, as vozes da multidão pareciam ecoar em um cântico de adoração. Jesus, percebendo a transformação que ocorrera não apenas na mulher, mas também no ambiente ao seu redor, sabia que cada ato de fé tinha o poder de desatar as correntes da dúvida e da insegurança. Ele olhou para os seus discípulos e disse: Cuidado, pois os corações do povo se tornaram como terra árida, e muitos anseiam por águas vivas, mas poucos as compreendem. As palavras de Jesus ecoaram nas almas presentes, e os discípulos começaram a perceber a profundidade do ministério que lhes foi confiado. As multidões se dispersavam lentamente, mas um murmúrio de expectativa palpável ainda pairava no ar. Entre os espectadores, uma mulher conhecida por sua beleza e sua sabedoria se aproximou cautelosamente. Era Marta, a irmã de Lázaro. Seu coração estava repleto de uma aflição que não havia sido amenizada pelas festividades ao redor. A dor da enfermidade de seu irmão pesava sobre ela, e a jornada até Jesus não foi em vão. Mestre, disse ela, com os olhos marejados de lágrimas, minha irmã e eu estamos em desespero. Lázaro, nosso irmão, está doente. Venha, pois sabemos que se o Senhor tocar nele, ele viverá. As palavras de Marta ressoaram com a mesma urgência das outras vozes que se elevavam a Jesus. O Senhor a olhou com compaixão e afirmou: Esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4. Marta, embora confusa, sentiu uma centelha de esperança acender em seu coração. Entre as sombras, a presença dos fariseus e líderes religiosos tornava-se cada vez mais opressiva. Nicodemos, embora intrigado pela mensagem de Jesus e ainda perdido em seus próprios pensamentos, sentia a intensificação de um conflito interno. Esta nova mensagem está ferindo as estruturas do que sempre consideramos sagrado, sussurrou um dos seus companheiros. A tensão se acumulava, e havia sussurros de um plano sinistro que começava a se formar. Enquanto isso, Jesus virou-se a seus discípulos que observavam tudo silenciosamente. Vocês estão prontos para o que está por vir? Ele perguntou, com uma convicção forte que penetrava suas almas. Se o mundo se levanta contra a luz, exaltará a escuridão. Contudo, aqueles que estão comigo e seguem os meus passos não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. As palavras de Jesus vibraram em seus corações, e cada discípulo sentiu uma grande responsabilidade emergir dentro deles. Mas, antes que pudessem respondê-lo, um porta-voz dos fariseus com um olhar de aço fez furor na multidão. Este homem é um blasfemo. Como pode ele dizer que é a luz do mundo? O estádio de voz contra Jesus cresceu, e a tensão se transformou em um caos de gritos e confrontos. Entre o tumulto, aqueles que haviam sido tocados pela graça estavam divididos, enquanto a confusão aumentava. Jesus ergueu a mão. O silêncio caiu novamente. Apenas uma oportunidade eu vos dou. Eu sou a luz que veio ao mundo, e qualquer um que crê em mim não ficará nas sombras, mas verá a vida de Deus em plena revelação. Ele fitou os fariseus. Sua expressão era intensa e firme. Se a sua verdade não for transformadora, que sentido ela tem? O que você dará para salvar sua alma? As palavras pesadas ficaram suspensas no ar como um desafio, e a multidão, agora perplexa, via-se no meio de um dilema espiritual: permanecer nas trevas da tradição ou se abrir à radicalidade da nova verdade de Deus. Com essa declaração, uma nova divisão começou a surgir entre aqueles que estavam dispostos a crer e aqueles que preferiam permanecer na segurança do velho. Nicodemos, em particular, agora se via diante de uma encruzilhada espiritual. O plano de Deus estava se desdobrando, e a pergunta dominava os corações: até onde iriam aqueles que encontraram a nova luz? Como a vida de Lázaro se entrelaçaria com essa narrativa de fé e resistência? O que mais o Senhor estava prestes a revelar por meio dessa jornada de confiança e confronto? Enquanto o tumulto se acalmava, um silêncio sagrado envolveu a multidão, criando um espaço de expectativa reverberante. Jesus, em meio à agitação, percebeu os olhares de dúvida e discernimento. O coração dos presentes estava afundado em confusão, mas os olhos de muitos estavam fixos nele, aguardando uma resposta. Mestre, clamou Marta, aproximando-se mais uma vez. Não podemos esperar mais. Lázaro está à porta da morte. Por favor, venha comigo. A fervorosa súplica da mulher refletia o desespero de sua alma, e suas palavras reverberaram na mente dos discípulos, que conheceram a força da união familiar. Com calma e compaixão, Jesus respondeu: Marta, não se preocupe, eu estou com você. Vamos até Lázaro. Em sua voz, havia um poder que acalmava tempestades internas, e os discípulos sentiram a determinação do Mestre se intensificar. À medida que a comitiva avançava pelas ruas poeirentas de Betânia, a poeira levantava-se como se o próprio chão estivesse despertando. As pessoas observavam, algumas murmurando, outras em oração silenciosa. Quando chegaram às portas da casa de Lázaro, o lamento e a tristeza eram palpáveis. A pressão da dor se intensificava, um peso que parecia envolver o lugar. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, disse Maria, a irmã de Lázaro, ao se lançar aos pés de Jesus. Seu clamor estava cheio de dor, mas também de uma fé que tremulava nas profundezas de sua alma. Maria, replicou Jesus,
o seu irmão ressurgirá. Sua afirmação, simples mas poderosa, começou a gerar uma onda de expectativa. Aos pés de Jesus, Maria e Marta, agora unidas no lamento, sentiam a tensão do momento se transformar. Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição, no último dia, respondeu Marta com um tom de resignação, lutando para compreender a profundidade da mensagem que o Senhor estava compartilhando. Mas Jesus, olhando nos olhos delas, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. As palavras pairaram na atmosfera como um perfume celestial, carregadas de esperança e poder. O mestre então se moveu em direção ao sepulcro. O caminho era cheio de dor e confusão, mas ele era a luz que iluminava até mesmo os cantos mais escuros da experiência humana. O lamento da multidão se intensificou quando chegaram ao local de sepultamento. Removam a pedra, ordenou Jesus. Alguns hesitaram. Os corações estavam pesados, e os fariseus no fundo olhavam com desdém, prontos para desacreditar aquele ato de ousadia. Mas Marta falou, temendo o que poderia ocorrer. Senhor, já é um cheiro maldito, pois ele está morto há 4 dias. Jesus voltou-se para ela, com um olhar cheio de autoridade. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40. A força de sua palavra penetrava não apenas a mente, mas diretamente o coração. E assim, eles removeram a pedra. A entrada para o sepulcro se abriu, e um frio intenso subiu do interior da caverna. O silêncio que se seguiu era pesado, como se todo o universo contivesse a respiração naquele instante. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que aqui está, para que creiam que tu me enviaste. Depois, com uma voz que ecoou com autoridade, bradou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. O som da ordem de Jesus penetrou a negritude da morte, e um murmúrio sussurrou entre a multidão, um entendimento de que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. E então, a imensidão silenciosa foi quebrada, enquanto uma figura envolta em faixas de morte aparecia à entrada do sepulcro. Lázaro, vivendo entre os mortos, caminhava em direção à luz. O milagre que todos aguardavam se desdobrava sob os olhos atônitos do povo. Desatai-o e deixai-o ir, disse Jesus, a voz firme e cheia de compaixão, reafirmando o poder que tinha sobre a vida e a morte. Ao observar essa cena, muitos começaram a crer nele, enquanto outros, incapazes de aceitar o que testemunhavam, se encontravam em desacordo com as profecias da Escritura. Lágrimas de alegria misturadas com incredulidade escorriam por rostos, enquanto as palavras de Jesus ecoavam nos corações. O plano soberano de Deus estava se revelando, e questionamentos surgiram. Como Lázaro se tornaria uma testemunha viva do poder de Deus através de Cristo? O que mais aguardava aqueles que aceitariam e creriam no Senhor? A luz da esperança estava prestes a brilhar ainda mais intensamente, enquanto o mundo se preparava para um confronto maior entre a luz e as trevas. Enquanto a multidão se dispersava, tomados por um misto de alegria e incredulidade, a cena no sepulcro de Lázaro gerava murmúrios intensos. Muitos se desviavam em grupos, discutindo fervorosamente o que haviam testemunhado. As palavras de Jesus ecoavam ainda em seus corações. Eu sou a ressurreição e a vida. Era uma declaração que desafiava não só a morte, mas todo o entendimento humano sobre o que significa viver. Aqueles que haviam crido nele estavam agora nas cordas da fé. Entre eles, alguns fariseus, usando suas vestes cerimoniais, observavam com olhares críticos, sem saber que a intervenção divina já começava a plantar sementes de transformação em seus corações endurecidos. Era um momento decisivo, onde as escolhas de cada um poderiam levá-los da escuridão para a luz. Jesus,
percebendo a mudança no ambiente, chamou os discípulos para junto de si. Simão Pedro, prenunciei esta hora de maravilhas. Não está claro para você que tudo isso faz parte do plano do meu Pai? Sua voz era suave, mas seu olhar penetrante. Pedro, ainda em estado de assombro pela ressurreição de Lázaro, fitou o Senhor, buscando compreender os desígnios divinos que ultrapassavam sua percepção. Senhor, o que está por vir? Perguntou Pedro, a voz carregada de expectativa e temor reverente. Há mais a ser revelado, respondeu Jesus, olhando além do horizonte com uma expressão de certeza. O poder que se manifesta aqui é apenas uma porção do que está por vir. Em breve, o mundo verá a plenitude da verdadeira glória, e muitos conhecerão a verdadeira libertação. Enquanto isso, o clima na casa onde Lázaro havia sido resgatado da morte transformava-se em um lugar de adoração e louvor, onde as pessoas exaltavam a Deus pela prova viva do poder de Jesus. Lázaro, ainda envolto nas faixas da morte, era agora o centro do foco, uma testemunha do sobrenatural. Muitos se aproximavam, buscando lhe tocar, ouvir suas palavras e perceber a humanidade que agora irradiava esperança. Lázaro, como se sente? Perguntou uma mulher entre as multidões, seu olhar transbordando curiosidade. Eu estava perdido nas sombras, mas agora ando na luz do Senhor, respondeu Lázaro, sua voz plena de uma nova vida. O que eu sou agora é pela graça dele, que me chamou a sair da caverna e da morte. Entretanto, os fariseus, percebendo a repercussão desse milagre, se reuniram em segredo. Eles murmuravam entre si, amadurecendo planificações obscuras. Se deixarmos que este homem continue fazendo milagres, todos crerão nele, e perderemos nossa posição. Devemos agir e rápido, alertou um deles com a voz cheia de temores e raiva ao mesmo tempo. O espírito de dúvida e mortalidade pairava como uma sombra sobre a celebração da vida. Mas, enquanto o plano humano se desenrolava nas sombras, o plano de Deus estava em plena execução à luz do dia. Jesus voltava-se para seus discípulos, e com cada palavra, deixava claro que a batalha estava apenas começando. O que testemunharam hoje é um sinal do que eu trago ao mundo. Não há morte que não possa ser vencida, nem pecado que não possa ser perdoado. O verdadeiro plano de Deus está à frente. E assim, enquanto a multidão regozijava-se na luz da ressurreição, algo ainda maior se aproximava no horizonte. O sacrifício que tornaria todas as coisas novas. Os corações estavam prestes a ser confrontados uma vez mais, à medida que o testemunho da nova vida em Lázaro prenunciava um chamado universal à salvação. Os discípulos olhavam fixamente para Jesus, percebendo que o chamado para a redenção não se limitava a um momento, mas se estendia a cada ser. Jesus sabia que a hora da sua glorificação se aproximava, e todos seriam desafiados a crer na verdade que ele personificava. Estai alertas, disse ele, ao olhar para a multidão com amor. O verdadeiro libertador vem, e preservarão essa esperança até o fim. Mas a questão que resta é, o que farão com isso? E enquanto seu eco reverberava, um mistério se desdobrava na trama do plano divino. Um convite para que cada um olhasse além da ressurreição de Lázaro e se preparasse para o maior milagre de todos, a ressurreição da humanidade do pecado e morte. À medida que a celebração pela ressurreição de Lázaro se espalhava como um incêndio por Betânia, o eco das novas esperanças preenchia o ar. Milhares de vozes exaltavam o Senhor, e muitos se perguntavam com reverência sobre o que mais o poder de Jesus poderia fazer. No entanto, nas sombras, os fariseus estavam se reunindo em um conselho ululante de planos malignos. A ressurreição de Lázaro não era apenas uma afronta às suas tradições, era uma ameaça direta ao controle que eles exerciam sobre o povo. Ele não pode continuar assim, disse Caifás, o sumo sacerdote com um olhar iracundo. Se continuarmos permitindo que estes milagres aconteçam, não só perderemos nosso povo, mas também o nosso lugar diante de Roma.
As palavras ressoaram pesadas, como uma sentença de morte, enquanto os líderes religiosos contemplavam como poderiam aplacar essa nova onda de fé. Enquanto isso, entre as multidões ainda preenchidas pela alegria do milagre, um jovem chamado Natanael se aproximava de Lázaro. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade insaciável. Como é possível que você, que estava morto, agora esteja entre nós, cheio de vida? Perguntou ele, admirado. Foi Jesus, respondeu Lázaro, com um semblante tranquilo e repleto de gratidão. Ele me chamou da morte. O que estou vivendo agora é um testemunho de que a palavra dele é verdadeira. O Senhor é a ressurreição e a vida. As palavras de Lázaro tocaram o coração de Natanael, plantando uma semente de fé que germinaria em seu interior. Enquanto as consequências da ressurreição de Lázaro reverberavam em cada canto, Jesus se retirou em busca de um lugar mais silencioso. Seus discípulos o seguiram, inquietos e cheios de perguntas. Mestre, o que acontecerá agora? As autoridades farão algo a respeito? Perguntou Pedro, a tensão em sua voz revelando o temor que assolava seus corações. Como já lhes disse, o Filho do Homem deve ser elevado, respondeu Jesus, com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. Todo aquele que crer em mim terá a luz da vida, mas será preciso que as trevas se revelem à luz. Havia um mistério nas palavras de Jesus, uma promessa de libertação e vida, mas também um prenúncio do sacrifício que estava por vir. A multidão de Betânia se dispersava pouco a pouco, mas a atmosfera estava carregada de intriga. Entre os que se afastavam, alguns se manifestavam em fúria silenciosa, enquanto outros, cheios de esperança, refletiam sobre o poder do Messias. Havia um sentimento crescente de que algo grande estava prestes a acontecer. As profecias de antigos tempos começavam a desfilar como sombras projetadas na luz intensa da verdade. Enquanto a tensão aumentava, Marta se aproximou de Jesus novamente, seus olhos cheios de um misto de gratidão e ansiedade. Mestre, tens que estar ciente do que os fariseus estão planejando. Eles estão ansiosos para calar esta nova voz. Marta sabia que a transformação que Jesus estava provocando não era apenas uma questão de curas e milagres físicos, mas algo que abalaria as fundações do poder religioso. Deixe que se revelem, respondeu Jesus com um tom sereno e resoluto. Por vezes a luz precisa entrar no confronto com a escuridão para que a glória de Deus se manifeste. Em breve, vocês verão a verdadeira natureza do meu ministério. Conversas tensas e murmúrios de medo passaram por entre os discípulos, mas ao mesmo tempo, essa conversa agia como um combustível em seus corações. Ao se prepararem para a jornada em direção a Jerusalém, a antecipação misturava-se com uma compreensão de que cada passo o aproximava, não só de mais milagres, mas da realização divina. Finalmente, ao se aproximarem de Jerusalém, Jesus decidiu fazer uma parada na cidade de Jericó, um lugar repleto de história e significados. Enquanto entrava na cidade, ele se deparou com uma nova multidão, uma que estava unida não apenas por medo, mas por um anseio de verdade. O que ele vislumbrava já não eram apenas curas, mas uma revolução espiritual, uma renovação das promessas que Deus havia dado a seu povo. Na entrada, um clamor soou novamente. Jesus, Senhor, tem compaixão de nós. A voz era familiar, um eco de dores e de esperanças que rezavam pela manifestação do poder do Messias. Eram aqueles que haviam conhecido a miséria, mas agora estavam se unindo, como uma nova geração, clamando por salvação. Eu ouço o clamor do meu povo, disse Jesus, com uma autoridade que vinha do céu. E aqueles que se aproximam de mim não serão rejeitados. Está chegando a hora em que o reino de Deus será manifesto em poder. Enquanto a multidão nutria esperanças no meio do desespero, uma nova questão pairava no ar. Os poderes religiosos se oporiam à luz que estava chegando. E o que isso significaria para a missão de Jesus e seus seguidores? As promessas de transformação e redenção
estavam prestes a confrontar as trevas, de uma maneira que poderia mudar tudo. Como a luz resplandecente de Deus se manifestaria no impossível. A jornada havia apenas começado, e a revelação divina estava prestes a ressoar com mais força do que jamais imaginavam.